Estamos começando agora. Então vamos lá. Vamos pedir a Deus aí as bênçãos divinas, aquelas luzes poderosas que vêm do alto, para que iluminem nossas mentes, nossos corações, essas luzes que vêm do Mestre Jesus, que vêm de Francisco, de suas hostes, suas legiões, que zelam por nós, zelam pelo planeta, pela vida, essa criação divina, os elementos da criação divina que habitam esse planeta. E vamos nos colocar como instrumentos bem simples, falíveis, pedindo a Deus, nosso Senhor, que nos ilumine nessas partilhas, nessa troca de conhecimentos, esse vem e vai de informações, experiências, para que todos saiamos cada vez mais fortes, informados, cientes do nosso papel nesse planeta, não somente na nossa reforma íntima, mas na reconstrução, na regeneração do planeta em todos os aspectos, no aspecto ambiental, no aspecto da vida também. Seja conosco, mestre, que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Legal, gente. Feliz demais por vocês estarem aí. Vamos compartilhar aqui. Nós temos muito que conversar. Se por um acaso eu acelerar demais, me puxa a orelha, tá? Não se acanhem. Roberto, está indo muito rápido. Tá? Fiquem à vontade para fazer isso, que é para dar conta de vencer todo o conteúdo. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Estão vendo aí? Sim. Então tá. Então, minhas amigas, os objetivos das nossas partilhas mútuas de hoje, né? Seriam 3, tá? Avançar no conhecimento do estado atual do planeta, do jeito que ele se encontra, conectar sempre, né, a doutrina espírita desde o século XIX, século XX, da obra complementar ao hoje da Terra, e cada um de nós refletir sobre as ações que a gente possa executar, não é? Em prol do planeta, por menor que sejam, porque por menor que sejam, elas são muito grandes, sabe? Tudo que a gente puder fazer para mitigar a pegadinha humana que estamos deixando no planeta é muito bem-vindo, é muito bem-vindo. E, aliás, é urgente, é necessário, é indispensável. E aí, bom, vamos começar com inspirações para nós, não é? E inspirações são também uma chance que a gente dá para o amor universal. E a gente começa a primeira com uma notícia muito legal que vem da França, Paris, né, que vai ser sede das Olimpíadas de 2024. Os parisenses poderão nadar no Rio Sena, que era muito poluído, a partir de 2025. Então, é uma iniciativa da Prefeitura de Paris, que já vem tratando da limpeza do rio, não é? Para que ele seja saudável, aberto assim à população. Então, finalmente, né, o Rio Sena vai ser. E é legal porque é emblemático, né, gente? Porque assim, em Londres, o Rio Tâmisa, que era poluidíssimo também, existe até salmões, sabe, nadando, Rio Tâmisa acima, para mostrar que é possível, é possível. A gente tem no Brasil o Tietê, em Porto Alegre tem o Arroio Dilúvio, tem tanta coisa que dá para fazer, não é? Isso é uma inspiração. E aqui, isso aqui, gente, vai ganhar noite, tá? Eu vou parar a partilha aqui para mostrar esse vídeo. Não sei se vocês já viram isso, mas isso aqui poderia encerrar o ano para mim, tá? Fechar a conta, passar a régua do ano, porque é um negócio incrível, incrível, incrível. Saiu na CNN recentemente, as câmeras capturaram um momento que um chimpanzé é libertado pela primeira vez. E vejam só o que aconteceu. É incrível.
28 anos de idade, o chimpanzé vendo o céu pela primeira vez. Num santuário na Flórida. Foi libertado, né, num santuário na Flórida. Vocês viram o iniciozinho? Ei, turma, vocês viram o início do vídeo? Deu para ver. Deu para ver? Gente, olha, primeiro ele abraça o amigo e olha o olhar que ele dirige para o céu. Isso é incrível, isso. Isso. Deus do céu. Isso aqui, para mim, sei lá, dá para filosofar aqui um tempão sobre isso, sabe? Sim. É um negócio deslumbrante, incrível, o jeito que ele olha para o céu, a primeira vez ele faz. E eu fico me perguntando, né? Para que tirar do ambiente, né, natural? Exatamente. Puxa vida, enfim, vamos lá. Isso é inspirador demais. Notícias alerta. Bom, gente, contando aqui rapidinho para vocês, uma notícia que saiu num canal de ciência chamado Space Today, que diz que está acontecendo na Rússia, no norte da Rússia, na Sibéria russa, não só tem Sibéria na Rússia, né? Na Rússia, bem no norte, na península de Yamal, explosões assim do nada. Explosões, sabe? No lugar remoto, absolutamente do nada. E aí foram pesquisar. Opa, alguém querendo entrar aqui. Fábio, legal. Fala, Fábio, bem-vinda. Tudo bem contigo? Saudações mineiras, portuguesas e gaúchas aí. Ah, gente, vocês me permitem fazer uma coisa para a Fábio ver? Eu rodar aquele vídeo do macaco? Deixa eu colocar ele de novo bem rapidinho para a Fábio ver. Fábio, prepara aí que tu vai ganhar tua noite, teu dia, teu mês. Deixa eu fazer de novo aqui rapidinho. Sabe, é o momento que um chimpanzé está sendo libertado pela primeira vez. Ele abraça um amigo e dá um olhar fantástico para o alto. Eu vi esse vídeo, coisa mais linda. Eu não me canso de olhar isso. É um negócio assim, absurdamente lindo. Absurdamente lindo. Gente, aproveitando, boa noite, desculpa o atraso. Me atrasei hoje. Então, vamos lá. Eu estava explicando aqui as notícias alerta, né? Está acontecendo na Rússia algumas explosões de gás natural, assim, aparentemente naturais, sabe? Sem pegada humana. Mas aí, estudando sobre o assunto, nesse canal, o Space Today, que eu vou colocar o link ali no nosso blog, quando a gente postar o material aqui do nosso encontro, o que acontece, tá, gente? Vocês sabem que existe o permafrost, que é uma camada que fica constantemente congelada no subterrâneo, sabe? E ocupa cerca de 11% de todo o planeta Terra. E essa camada, estou assim resumindo, tá? Ela segura naturalmente bolhas de gás natural, que é inflamável, não é? Abaixo dela, sabe? Segura, ela fica ali segurando. Só que assim, tem pegada humana, porque o permafrost está derretendo devagarinho por conta do aquecimento global, coisa que não acontece, não acontecia, sabe? E o que está acontecendo então? Esse gás, a pressão do gás aumenta, fura a Terra, sabe? E em contato com o ar, por ter uma química ali que eu não consigo compreender muito bem, ele explode, sabe? Então, assim, derrete o permafrost, o gás aflora
E está acontecendo explosões, assim, explosões fortíssimas, que abrem crateras de 20 metros de diâmetro, assim, por todo o norte da Rússia, nessa península de Yamal. Então vejam só que curioso, né? É o permafrost que está derretendo, que é absolutamente fundamental para o equilíbrio do planeta. Sim. E também, podem me interromper à vontade, tá? E também, gente, aqui, eu tive a oportunidade de fazer um projeto aqui em Portugal chamado Bike for Life, que todos acho que acompanharam, enfim, que é para chamar atenção para a saúde mental, para a prevenção do suicídio, e eu percorri a região do Algarve, que é no extremo sul de Portugal. E aí passei por esse cenário que está aqui, a Ribeira do Vascão, que é um entre dezenas de rios que estão absolutamente secos e que antes tinham muita água. A região toda está árida, está seca, mas assim, conversando com as pessoas lá, me disseram que não era sempre assim. Há décadas atrás era pujante, tinha muito verde. E aí, olha que coincidência interessante, que são as sincronicidades que acontecem na vida, né? Enquanto eu estava pedalando, eu gosto de ouvir, eventualmente, algum podcast, algum noticiário. E eu ouvi, quando eu estava passando no Algarve, uma reportagem da BBC de Londres, que estava falando da seca no sul de Portugal. E aí estavam chamando a atenção. Por que isso está acontecendo, né? Muita plantação de eucaliptos que esgotam o solo, secam o solo, tiram toda a água do solo, que já é pouca cobertura florestal, e eu vi tudo isso, pecuária super intensiva, ou seja, já tem pouco verde, tem um pasto seco, e numa pecuária grande, né, super numerosa, e poços de água sem controle. O pessoal está perfurando postos, assim, sem controle, sabe? E isso, gente, olha só que interessante e perigoso, né? Essa retirada de água dos lençóis freáticos por todo o planeta, e me chamou a atenção porque eu estava percebendo isso no sul de Portugal, está tirando massa da crosta, ou seja, tirando água dali e reduzindo a massa da crosta, e assim, essa retirada toda de água desenfreada dos lençóis mudou o eixo da Terra em 80 centímetros. Por enquanto, isso não traz mais efeitos assim, não traz nenhum efeito visível, né? Mas para vocês terem ideia do tamanho do alcance, né, que o ser humano tem ao influir no ambiente, tá? Mudando o eixo da Terra pela exploração de água. Percebem como isso é emblemático, não é? Exatamente, é. Incrível, né, Nath? Incrível. Eu fiquei, olha, e a sincronicidade, eu estava lá percorrendo um sol danado, tinha um sol para cada habitante nesse momento, lá onde eu estava, e vendo aquela região, vendo o cenário e ouvindo aquilo. É um negócio absurdo. Gente, nós vamos hoje ver, tentar mergulhar no capítulo do livro do Trigueiro, que na edição anterior se chamava Uma Nova Chance para o Amor Universal. Na edição atual, ele trocou o título para O Maior Desafio Ambiental de Nosso Tempo. E ele começa falando sobre o Natal de 2004, quem não lembra, não é? Natal de 2004 foi quando aconteceu o tsunami na Indonésia, que, aliás, a doutrina espírita tratou disso com fartura, não é? Opa, tem mais alguém chegando. Elaine, olha que legal. Eu sei que a Elaine está ocupadíssima e vai estar só nos ouvindo, mas fica à vontade se quiser falar a qualquer momento, viu, minha querida? Beijo para você aí. Então, o tsunami, né, 2004, 230 mil pessoas desencarnaram, quase 2 milhões de desabrigados, foi um negócio, e aí tem uma imagem daquele fato que mexeu, inclusive, com o eixo da Terra também, né, mudou o eixo da Terra, tudo aquilo que aconteceu. Incrível, né, Nath? Incrível. E assim, o Trigueiro dá uma atenção especial para isso. Ele fala que os tsunamis são formados a partir do choque das placas tectônicas, abaixo do leito do sul do mar. E então essa onda gigante provocou a maior tragédia desde a Segunda Guerra Mundial em número de vítimas. E também o Trigueiro chamou a atenção para a onda, foi a onda de água e a onda de solidariedade também, né? Sem precedentes na história. Governos, setor privado, pessoas em todo o mundo abriram corações e carteiras a varrer. Sabe, as doações
privadas para as vítimas do tsunami foram um recorde, conforme o coordenador de emergências da ONU à época. E aqui tem uma foto, gente, que eu tirei nessa dança que eu fiz por Portugal, justamente chamando atenção para isso, né? Uma plaquinha numa praia que avisa, né? Tsunami. E ali mostra por onde fugir caso aconteça um tsunami, uma rota de fuga. Quer dizer, outra sincronicidade aí para o tema de hoje. E essa devastação, ela foi muito mais violenta nas áreas, adivinhem, né? Onde não tinha a proteção natural do nosso amado reino vegetal. Não tinha mangue, não tinha vegetação de restinga. Por que não tinha? Olha a matrix financeira do lucro que a gente sempre fala aqui, né? Que todos comentam. Foi tudo removido e desmatado para dar lugar para aqueles resorts maravilhosos, aqueles hotéis, aqueles empreendimentos turísticos, não é? Se houvesse uma proteção um pouco maior, a devastação seria um bocadinho menor, não é? Claro. E aí, gente, o Trigueiro segue falando sobre isso, a velocidade com que as informações sobre a catástrofe correram o mundo por meio das mídias foi realmente um negócio incrível. E essa conexão que o mundo tem, né, já há algumas décadas, permitiu que a rede de solidariedade fosse viral na internet, canalizando muito recurso financeiro, remédios, alimentos. Eu me lembro da época das imagens de voluntários, né, que se deslocaram até lá para fazer 1001 trabalhos, sabe, atender os vivos, recolher os despojos dos irmãos que partiram para evitar surtos de doenças, enfim. Olha, foi um negócio fantástico, assim, em termos de solidariedade, né? Não estou dizendo a tragédia em si, mas a solidariedade foi absurdamente incrível. E essa solidariedade surpreendeu muita organização de apoio, que são super experientes, né? Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho, por exemplo, surpreendeu essas instituições, não é? E aí, eu fiz uma conexão aqui. O que a gente pode aprender com o espectro eletromagnético? E aí vocês podem estar pensando, e eu não tiro a razão de vocês, né, mas o que o Roberto vai fazer de conexão entre o espectro eletromagnético e essa história toda, né? Vocês devem pensar que eu sou maluco e talvez vocês tenham um bocadinho de razão nesse sentido. Mas vamos lá, vamos em frente. Gente, o espectro eletromagnético, ele vai das ondas longas, ali à esquerda, da parte vermelha, que são ondas de rádio, AM, FM, TV, vai para o infravermelho, depois ele salta a luz visível, vai para as ondas mais curtinhas, mais rápidas, o ultravioleta, raio-x, raio-gama, e tudo que a gente enxerga é só aquele fiapinho ali coloridinho, não sei se vocês estão vendo, que é a luz visível. Só, em todo o espectro eletromagnético, a gente só enxerga aquela partezinha de luz, só, nada mais. E aí eu achei interessante, me veio essa comparação assim, para fazer uma analogia frente a essa tragédia e outras tantas que acontecem, não é? E que, quem sabe, não digo tsunami, né, porque foi um evento natural, mas outras tragédias que poderiam ter sido evitadas se a gente, entre aspas, enxergasse mais dentro do espectro eletromagnético da vida na Terra. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer entender. Se a gente não ficasse só, eu digo a gente, a média, a grande massa humana, não é? Egoisticamente, cuidando somente do nosso umbigo, ou seja, olhando só para aquela luzinha visível ali do espectro, e se a gente conseguisse parar para prestar atenção e agir em prol de todos os irmãos da comunidade planetária, todos os irmãos da nossa existência, de todos os reinos, ou seja, metafórica, analogicamente, em termos de analogia, olhando para todo o espectro eletromagnético, nós evitaríamos grandes tragédias e faríamos das redes de solidariedade, de apoio, em todas as áreas de crise do planeta, algo constante, intenso e efetivo.
Percebem? Eu consegui explicar essa ideia maluca que eu tive. Se a gente enxergar todo mundo que está à nossa volta, nós vamos estar enxergando, metaforicamente, todo o espectro eletromagnético da comunidade que nos rodeia. Se a gente ficar só olhando para o nosso umbigo e egoisticamente seguir consumindo do jeito que estamos consumindo, nos transportando, seguindo com lazer, do jeito que temos o lazer, a gente vai cuidar só do nosso umbigo e vai deixar de olhar para todos que estão na nossa volta. Vamos continuar olhando para a luz visível, pequenininha do espectro, deixando de olhar para todas as demais luzes do espectro eletromagnético. Foi uma analogia. E essa analogia, ela casa com André Luiz, da obra Ideal Espírita, que diz que somos todos interdependentes. A gente não vive só daquela luz visível, a gente vive das ondas de rádio, infravermelho, raio-x, raio gama, ultravioleta. A gente não vive somente da satisfação das nossas necessidades. Nós somos interdependentes, precisamos atender os anseios, as necessidades de todas as criaturas do planeta. Bem, como André Luiz diz, somos interdependentes. Não vivemos em paz sem construir a paz dos outros. Temos funções específicas. Existimos para colaborar no progresso da criação, edificando bem para todas as criaturas. Nós só carecemos de disciplina, como diz o André Luiz. Sem método em nossos atos, não demandaremos a luz da frente. Olha só a pontezinha, luz visível, essa história toda que eu tentei transmitir, essa comparação, todo o espectro de luz, todo o espectro divino, não é? Então, é legal isso porque a gente encontra conexões em tudo, e isso é divino, é fantástico, é deslumbrante, porque é como se fosse aquele chimpanzé, que eu queria abraçar aquele chimpanzé, que olhou para o céu assim, gente, sabe? É a mesma coisa quando eu encontro alguma conexão, mesmo que seja meio maluca como essa. E é legal, a gente tem que tentar passar isso adiante de alguma forma, né? Ainda que de forma precária, né, infalível como a gente passa, mas a gente chega lá. Gente, e aí, né, o Trigueiro procura explicar, ou buscar, né, explicações para essa gigantesca mobilização solidária por conta do tsunami, não é? Primeiro, o apelo emocional das mensagens, que foi fortíssimo. Depois, o tsunami aconteceu um dia depois do Natal, que é aquele momento em que não só o mundo cristão, como diz o Trigueiro no livro, né, mas todos, né, eu acho que Deus, gente de todos os credos religiosos estão mais predispostos à sensibilidade, à caridade, às emoções, não é? E também o Trigueiro dá uma espetadinha aqui, né? Ele diz que também um empenho oportunista de pessoas físicas, jurídicas, que buscam os holofotes da mídia para marcar suas posições, né? Dizer, olha só como eu sou legal, como eu sou bonzão, estou ajudando aqui e tal. Tudo bem, eu acho que o Trigueiro também tem razão nesse sentido, né? Mas numa hora da tragédia, toda ajuda é bem-vinda, né? Depois a gente discute as causas profundas, as motivações profundas, né? Mas deixa chegar ajuda. E aí o Trigueiro diz que não seria exagero dizer, a humanidade descobriu-se capaz de mobilizar poderosas correntes de solidariedade que até então não haviam sido acionadas. O interesse real de ajudar a quem precisa ganha força exponencial em situações de crise. E aí, né, eu lembro aqui, e aí a nossa amiga arqueóloga está aí, né, que a gente deseja melhoras imediatas para a nossa querida Raquel, né, e ela vai ter. Viu, Raquel? O André Trigueiro fala no livro, citando uma obra que a gente já citou aqui, né, Colapso, de Jared Diamond, que ele, o autor, se diz otimista em relação aos rumos da humanidade. Somos a causa de nossos problemas ambientais, temos controle sobre eles e podemos escolher ou não parar de causá-los e começar a resolvê-los. E ele chama a arqueologia para o jogo e aponta a arqueologia e a mídia como trunfos das sociedades modernas em relação às do passado. E é verdade, né? Olha só, a arqueologia ofereceria a oportunidade de aprender com os erros de gente distante de nós no tempo e no espaço.
isso se transforma em conhecimento útil e acessível por meio das mídias, que em situações de crise, então, replicam rapidamente informações que podem salvar milhões de vidas ou pelo menos atenuar o nível de destruição de certos fenômenos. E aí uma fotinho dedicada para Raquel aqui, né? Um arqueólogo ali com lupa, olhando um muro que parece ser egípcio, parecem ser hieroglifos aquilo. Isso. Muito interessante essa leitura dele, né? Legal, né? É aquela ideia, né, da gente aprender com os erros, muito bem combinada com relação aos erros do passado, né? E interessante, uma pergunta, essa obra Colapso é só um livro ou tem um filme também? Que eu saiba é só livro. É só livro, e é um livro bem legal, bem interessante. Vale a pena a leitura. Eu poderia colaborar mais, sabe? Me veio algumas ideias aqui na cabeça, eu só estou aqui um pouquinho resguardada, né? Relaxa, né? Fica tranquilo. Mas assim, ó, essa questão da combinação com a mídia, nós na nossa área a gente chama muito de educação patrimonial, então a gente usa bastante essa coisa de extroversão para ensinar, né? Que a gente está aprendendo no passado, passar adiante e tal, mas também por conhecermos muitas vezes o motivo que levou ao banimento de civilizações, muitas vezes não por guerras, mas por problemas ambientais. Isso nos dá dicas, sim, né? É mais ou menos o que ele quer dizer, né? Aprender e poder evitar que se repita. Por exemplo, quando tu mostrou aquela cena ali no Algarve, tudo seco, eu me lembrei de cara, fiz um paralelo com o que aconteceu com a civilização hindu antiga, né? Que foram problemas climáticos, das moções, parou de irrigar aquela região em civilizações magnânimes, como Mohenjo-Daro, etc., simplesmente chisparam do mapa, não muito por questões bélicas, mas por questões ambientais. Então, às vezes, a gente simplesmente sabe que não há muito o que fazer quando a questão é ambiental, assim, né? Mas o que se pode evitar, porque aquela época não era essa mesma catástrofe que a gente causa, né? Mas no que a gente pode evitar de causa é muito interessante. Imagino que ele discorreu ali sobre uma série mencionou em mídia, uma série de jogos também, né? Ou estudos, não só lúdicos, mas estudos que auxiliem. Eu acho que eu trouxe só um pocket aqui, né? Não alguns exemplos desse negócio da mídia, mas adorei. Legal, né? Vamos ver se no futuro a gente não toma conhecimento de um pouco dessas atividades que estão fazendo. Posso ajudar quando encontrar desse tipo, trago aqui para o grupo também, tá bom? Pô, me veio na cabeça agora um nome de ciência maluco, né? Quem sabe o dia não aconteça, né? Ecoarqueologia. Ou arqueoecologia. Existem coisas semelhantes, porque a arqueologia ela é tão interdisciplinar que tem os que vão se especializando em paleobotânica, essas coisas, né? Mas vamos ver o casamento das coisas, né? Como poder fazer com a parte da ecologia, espiritismo, arqueologia. Sem dúvida. Legal, Raquel, legal, muito bom. Eu tenho. E aí, o Trigueiro segue, né? Ele diz que é sabido que o aquecimento global, né, vem mudando o clima e essas mudanças estão se agravando. Ele fala que tendem a se agravar, mas na verdade estão se agravando progressivamente e talvez essa escalada aumente, né, prossiga, se nada for feito. É reconhecidamente o mais importante problema ambiental do século XXI e, de acordo com os cientistas do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudança do clima da ONU, os impactos severos do clima alcançarão quem? Principalmente, não é? Com mais força? Os mais pobres. A gente fala, tem gente comentando até, vocês podem me corrigir se eu estiver falando bobagem, mas justiça climática, né? Se fala muito nesse tema por aí. E, segundo ainda o IPCC,
eventos extremos, né, como furacões, enchentes, tempestades, o Rio Grande do Sul aí nos últimos dias, né, sofrendo com 2 eventos fortes, já ocorrem com mais intensidade e intervalos mais curtos de tempo. Degelo das calotas, dos cumes mais elevados do planeta, a elevação do nível do mar, mudança de ecossistemas importantes como o amazônico ou os corais submarinos são alguns, né, dos efeitos colaterais dessa descarga gigante de gases de efeito estufa de origem humana na atmosfera. Petróleo, carvão, gás, desflorestamento, manejo inadequado do solo, do lixo. E eu adiciono aqui, né, Trigueiro? Pô, o Trigueiro esqueceu 2 itens aqui. Eu adiciono a pecuária, com 18% das emissões de gases de efeito estufa, e a indústria bélica, com 5%. Eu tenho dúvida desse 5% da indústria bélica, acho que é mais. E aí, a nossa querida Joana, pena que a Poliana não está aí. Ela está num lugar que a conexão não é muito boa, talvez ela não tenha conseguido entrar. Joana de Ângeles diz que, como é muito lenta a evolução da inteligência e a conquista dos valores ético-morais, o egoísmo continua propelindo as conquistas da ciência e da tecnologia, que, sem respeito à vida, ameaçam na extinção, pelo abuso de alguns povos mediante o quê? Poluição da atmosfera, através de gases venenosos e metais pesados, estamos falando disso, dos mares, dos rios, lagos, destruição das florestas e de muitas vidas vegetais e animais pela agressão ao seu meio ambiente. Joana de Ângeles, que, na minha humilde opinião, é uma das maiores pensadoras, sabe? Eu me atrevo a dizer, maiores pensadoras espíritas e ambientalistas do lado de lá da espiritualidade do século XXI. É incrível. Dizem que ela já deve estar por aí conosco, não é? Reencarnada. Quem souber de alguma coisa, conta aqui, mas a gente mantém segredo, que é para não atrapalhar a existência dela. Tá? A gente combina assim. Se souberem de alguma coisa, nos contem aqui. E por falar em gases venenosos, não é, dona Joana de Ângeles? Aqui nós podemos ver claramente, num videozinho que eu vou passar para vocês, o desequilíbrio das emissões de gases entre o hemisfério norte e sul. E aí a gente percebe como esse gás é transportado pelas correntes de ar, uma vez estando na atmosfera. A fonte é a NASA, viu, gente? E aqui a gente percebe claramente a questão da injustiça climática. Percebam onde essas fontes, majoritariamente, de onde fluem majoritariamente, hemisfério norte, as nações mais industrializadas, e para onde vão. Vejam só isso. Vamos aqui partilhar. É bem rapidinho. Cadê aqui? Partilhar. E a fonte é a NASA, que está olhando tudo lá de cima, não é? Vejam só. Eu acelerei um bocadinho aqui, tá? Vejam que o fluxo, a concentração está maior no hemisfério norte, nessa parte do globo aqui, né? Mas vejam só como ela vai se espalhando, por exemplo, pela África, que produz muito pouco gás do efeito estufa, mas sofre tremendamente com os efeitos dele. Vejam só como o cobre, o continente africano, não é? E cobre ali aquela região, inclusive, onde tem as maiores crises humanitárias do planeta envolvendo a fome, né? Que é o chamado chifre da África, Sudão, Etiópia, e Eritreia, Sudão do Sul. Vejam só o alcance, não é? Dessa história de emissões. Não é pouca coisa, né, gente? Não é pouca coisa. E aqui a gente vê claramente a questão da injustiça climática, né? A gente fala muito disso aqui, já mencionou o Butão, que também, puxa, é um país que tem o superávit, né? Ele absorve muito mais gases do efeito estufa e manda muito mais oxigênio do que qualquer outro país do mundo, e que está sofrendo também com os efeitos, né, de tudo isso. E aí, o Trigueiro fala aqui de um relatório chamado State of the Future, de 2009, Estado do Futuro. São 6.700 páginas, produzido por 2.700 especialistas do mundo inteiro.
patrocinado por organizações como Unesco, Fundação Rockefeller, Banco Mundial e até o Exército dos Estados Unidos. E aqui uma pitadinha de ironia da minha parte, tá, gente? A gente fala de Fundação Rockefeller, ligada ao setor financeiro, a gente sabe como é o setor financeiro, e o Exército dos Estados Unidos, né? A gente sabe o que é a indústria bélica em termos de busca de lucros, não é? De resultados. Então, mas tudo bem. Eles ajudaram a patrocinar esse relatório, que é muito importante, muito importante. E esse relatório denuncia o risco de colapso climático com efeitos devastadores sobre a humanidade, com implicações sem precedentes, não só para o meio ambiente, mas para a estabilidade social e política. E eu adicionaria aqui ao trigueiro estabilidade ético-moral, estabilidade sanitária, a questão das pandemias, estabilidade alimentar, a questão da segurança alimentar, a estabilidade do meio ambiente nem se fala, e, por último e não menos importante, a saúde mental, a estabilidade da saúde mental, porque a gente sabe que tudo isso traz efeitos mil para a humanidade, inclusive na forma de transtornos psicológicos. A gente já falou disso, já falou de eco-ansiedade aqui em outras oportunidades. E eu coloquei um asterisco ali, vocês perceberam, né? Que o Exército dos Estados Unidos então patrocinou esse relatório, de 6.700 páginas. Eu li todo esse relatório na noite anterior, às 6.700, para poder contar para vocês. Claro, né? Claro que isso é uma... meu mentor aqui dizendo, Roberto, não mente. Não, é uma brincadeira, eu só estou brincando. Claro que eu não tenho introdução disso. Então, o Exército é um ponto cego, viu, gente? A indústria bélica é um negócio cruel, um negócio lastimável. Os exércitos pelo mundo inteiro são um ponto cego na questão da contagem global de emissões de gases do efeito estufa. Ninguém sabe o que eles emitem. Estima-se que todas as forças armadas do mundo emitam ali 5,5%. Né? Mas, assim, já existe uma pressão muito grande de grupos ambientais e também do meio acadêmico para ter transparência sobre esse negócio. E também as Forças Armadas precisam, de algum jeito, mitigar essa questão dos gases, não é? Da emissão de poluentes. E feito esse parênteses, então, o Trigueiro continua dizendo que a boa notícia é que a crise financeira global e as mudanças climáticas podem ajudar a humanidade a sair da sua tradicional posição de adolescente, eu acrescentaria adolescente mimado, né? Egoísta, autocentrada, para uma posição adulta, mais responsável. Muitos veem esse atual desastre econômico como uma oportunidade para investir em outras matrizes energéticas, outras tecnologias, repensar a economia e repensar o desenvolvimento do mundo como um todo, não é? Porque não tem planeta B, não é? E então colocar o mundo num caminho melhor. Eu coloquei ali em vermelho o exemplo da Autobahn e dos macacos indianos. Vou contar bem rapidinho. Por que Autobahn? O que é Autobahn, viu, gente? São aquelas estradas federais alemãs onde não tem limite de velocidade. Não existe. Inclusive tem turismo para isso. Não sei se é inacreditável isso. Tem pessoas que viajam para poder pegar um carro, dirigir e pisar fundo 200, 250 km por hora, porque lá pode. Só que assim, isso é ruim para a segurança e é ruim para o meio ambiente, porque quanto mais acelerado for o motor, mais emissões, não é? Só que assim, na Alemanha, que se coloca assim como um país que quer as mudanças, quer mudar as matrizes energéticas, a população tem uma dificuldade imensa de aceitar que se termine, que se coloque um limite de velocidade. Por quê? Porque é emocionante, porque é divertido pegar o carro, pisar fundo numa autobahn, 250 km por hora, porque é divertido, porque é libertário, é libertador. Por favor, né? Pai, me perdoa, mas pelo teu amor, né? Pelo amor de Deus, isso é, na minha humilde opinião, uma posição adolescente, quase infantil, não é? Puxa vida. E a questão dos macacos indianos, né? Um economista chamado Léo Huberman, na obra Do Átomo ao Arcanjo, de Newton Boechat e Gilberto Cardoso, um livretinho bem pequenininho, mas muito legal. Ele conta uma historinha.
que os indianos, eu não gosto dessa história porque é para caçar macaco, né? Mas enfim, eu vou trazer aqui para trazer analogia para vocês. Os indianos, eles abriam um coco, colocavam alguns torrões de açúcar lá dentro e faziam um espaço no coco suficiente para entrar a mão do macaco vazia, mas não sair cheia, sabe? Então o macaco ficava ali e tal, tentando tirar a mão, eles iam lá e pegavam o macaco. Lamentável, não é? Mas qual é a analogia que se faz com isso? O macaco não larga o torrão de açúcar para poder se libertar, não é? Ele não larga. Ele larga o torrão. E é assim com as nossas emoções, com a nossa postura adolescente, né? A gente quer poder dirigir numa autobahn a 300 km por hora porque é emocionante, porque é legal. Ou então a gente quer continuar consumindo do jeito que consumimos o mundo porque é bom, porque, puxa, como é bom consumir, enfim. E sendo caçados, não é? Na analogia com os macacos, sendo alvejados por todos os efeitos nocivos que daí advêm, não é? Então eu falo a massa humana, não é? Parece com aqueles motoristas que querem autobahn porque é emocionante, parece com os macaquinhos que não abrem mão do torrão de açúcar para se libertar, não é? Então é uma analogia muito interessante com essa historinha do Léo Huberman. E aí o Trigueiro está otimista, né, dizendo que é uma boa notícia, que a gente pode sair dessa posição adolescente. Eu coloquei uma pergunta ali abaixo, né? Será? A gente mudou a nossa atitude adolescente em que medida, durante todas as crises financeiras que aconteceram, vamos pegar só o século XX, tá? Desde 1929, a Grande Depressão Econômica, que foi um caos, assim, uma crise violenta, e depois todas as crises financeiras, as crises pandêmicas, o que a gente, na média, né, gente, na média, porque sempre muita gente aprende com isso, não é? Mas na média planetária, na média da massa humana, o que a gente aprendeu? Será que a gente aprendeu algum bocadinho a sair dessa posição adolescente mimada? Né, Fábio? A gente não consegue jogar o lixo no lixo, como a Fábio disse. Então, o negócio... Eu faço essa pergunta porque eu fico refletindo sobre ela, né? Ô, Natila, quer falar? Isso sobre, como nós estamos comentando, tu comentando sobre a adolescência, não resta dúvida, né? Que são espíritos ainda altamente imaturos, né? Eles estão buscando emoções distorcidas da nossa realidade, de uma realidade, porque, na verdade, toda a humanidade tem os seres heterogêneos, né? Os homogêneos. Então, a gente sabe perfeitamente que a diferença são várias, né? Tudo dependendo, naturalmente, do grau de espiritualidade de cada um, não é? A parte espiritual, a parte psicológica. Então, isso para mim, eu olho tudo assim dentro de uma normalidade, porque nós somos aqui para ascensionar, não é verdade? E esse ascensionar, a humanidade como um todo, ela não cresce, transcende de imediato, não. É como disse a nossa de Ângeles e outros, né? Aqui tudo é muito lento. E por que é lento? Né? Porque a diversidade de seres na área do pensamento, na área do sentimento, não é? É muito diferente, muito heterogênea, não é? Então, cada um dentro daquele que despertou, né, ele vai fazendo a sua mudança. E outro detalhe, essa interdependência, né, que a gente fala tanto e é verdadeira, pois no momento que o ser humano começa a entender sobre o que significa interdependência, aí começa a avançar,
né? Na fraternidade, na caridade, inclusive, principalmente, na educação dos seus sentimentos, que entra o orgulho e o egoísmo, né, que estão muito entrelaçados ainda para a criatura se tornar interdependente, não é? Agora, no momento que os seres, nós começamos a entender, né, que essa interdependência já nasceu com a criação divina, não é? Em todo o planeta. Tudo, né? Cultivado, vivenciado com interdependência. Que nós podemos dizer aqui que é o amor, não é? Porque é verdadeiro. A pessoa que já abre a alma, a consciência para o outro, no caso de ser interdependente, já é esse sentimento amoroso que está dentro dele, né? O orgulho já caiu de moda, não é? O egoísmo também, quer dizer, claro que não caiu total, mas que no que cai a 20%, 50%, 30%, já é uma grande vantagem, porque ele não quer mais, não, depois sair dessa interdependência, porque ele se sente feliz, não é? Ele se sente jubilado com seus semelhantes, não é? Com os animais, com os vegetais, né? Com toda essa exuberância climática maravilhosa que nós temos, né? E como trigueiro, tu falando, eu na verdade, eu tenho sim sempre esperança, porque se o homem estar a destruir, e por conseguinte, a justiça divina deixa, mas eu creio que haverá um limite. Tu sabe o livre-arbítrio do homem. Quando o homem ultrapassa, ele é retirado o livre-arbítrio da gente, né? Inclusive nas reencarnações. Quando a gente reencarna de uma maneira, vem vindo, não, agora vou vencer, e no fim de tudo ele não consegue, é caçado o livre-arbítrio, aí vai ser compulsório, não é? A ajuda, mas uma ajuda também sempre com amor, né? Então eu acredito sim que nós já tivemos ao longo, desde que a criação foi iniciada, nós já tivemos eventos dolorosos, climáticos, e estamos tendo até agora, né? Acredito sim que neste momento a humanidade, jamais voltada para a tecnologia, para o consumismo, para o materialismo, né? Que o conforto nunca termina, sempre querem mais, nessa imaturidade total, claro que está também mexendo com a coisa, né? Mas, em contrapartida, como esse cidadão que tu falaste aí do livro, que ainda há tempo, né? Que as pessoas se fizerem a sua outra escolha, esse que tu falaste agora, que eu não sei pronunciar o nome dele, ele é fabuloso. É fabuloso. Então, eu acredito, amados, olha, de coração, que a espiritualidade, nós, por exemplo, nosso dia a dia, a Fabiana deve saber, tu, a Trícia, todos que estão aqui, a Carol, todo mundo, né? Aquele que já tem uma sensibilidade, que ele é sensitivo, a gente registra quando a gente já despertou e quer caminhar no caminho do meio, no caminho justo, não é? E é verdadeiro aquele sentimento, a gente registra assim o auxílio, né? Através de uma intuição, de uma ideia, de um recado, não é? O alto sempre nos acolhe, quando ele vê essa sinceridade de mudança interna que nós estamos fazendo já, não é? E queremos continuar.
Mas, porém, como nós sabemos que os hábitos são difíceis de erradicar rapidamente, não é? De vez em quando a gente dá uma escorregadela, pequena, mas para nós já foi muito grande, porque a consciência logo grita. Aí a gente busca o socorro e ele vem. Eu acho impossível que nenhum de vocês, como eu, que já tenho recebido muito amparo, né? Nesse bom sentido, alertas, não é? Então é isso aí. Por isso que eu tenho, sim, para mim, esperança, lógico, para nós, a ciência, tu vê, a ciência está se mobilizando maravilhosamente, né? Grupos, estou relendo o livro do irmão Jason, que ali fala, inclusive, no meio ambiente, os psicólogos com uma estrutura fundamental assim, para a indústria, para o comércio, compreende? Todos eles objetivos tratando dessa interdependência, deste auxílio mútuo, do amor que deve vigorar. Eles falam, usam outro linguajar, mas que é o amor. Tá? No final, eles acabam dizendo, quer dizer, é querer o bem do outro. É o patrão já querendo o bem do empregado, o empregado querendo o bem do patrão, porque sabe que os dois têm que estar interligados para sobreviverem, não é? Então, por isso que eu digo, eu leio também muitas outras coisas que não tira os erros nossos da humanidade, não é? Mas tem sempre algo maior, porque eu acredito na compaixão divina, porque ele sabe, ele conhece a nossa ignorância. Esse que voa de carro a 200, 300, 500 quilômetros, que ele adora, está entendendo? Ele está em busca de algo dentro dele que ele não consegue ainda decifrar. Mas a espiritualidade sabe por que ele tem aquela coisa, aquela necessidade. Então, e para isso, então, a humanidade, em vários ângulos, em toda a humanidade, né, eu tenho visto, sim, ficado muito feliz, não é? Com gestos que, por exemplo, a solidariedade lá no tsunami, né, como tu falaste, meu Deus, não foi só lá, porque foi uma coisa gigantesca, mas se a gente olhar por todo o planeta, tu pode ver qualquer catástrofe, qualquer perda de uma família, de um lugar, de uma cidade. Meu Deus, corre todo mundo, é Brasil para lá e os outros para o Brasil. E dentro do Brasil a gente corre nas casas da gente também, né? Todo mundo voa para ajudar, nem que seja até um pobre que não tem quase nada. Não, mas eu tenho uma coisinha aqui, pode levar. Então, a humanidade, sim, já tem um amor dentro dela. É nessas horas, dessas grandes catástrofes, isso tudo serve justamente para esse despertar. Né? Também, tudo tem uma consequência boa. Né? Então, eu falei muito, né? Mas me desculpe. Nunca é muito. É claro que alguma coisa que eu diga aqui, nem todos acham que seja, mas isso é uma coisa lógica, né? Cada um de nós tem um pensamento, então a gente externa e a gente aprende. Aí, de repente, a Fábio, outros irmãos, mas Natila, mas olha que eu estou vendo, acho que também é assim, claro, vamos trocar ideias. Aqui, naquilo de nós, ninguém é dono da verdade, né? Muitas coisas até são empíricas. Agora, esse trabalho empírico, que é empírico, né? Sim. Tem que ser o seguinte, ele já vem lá de trás das vivências anteriores. Está compreendendo? Aqueles que nunca viram nada e de repente fazem uma coisa assombrosa e não tiveram escola, professor, ninguém. Então, esse próprio trabalho já é um trabalho que está aqui na consciência, né? No nosso psiquismo, aguardado através das reencarnações. Então, tem isso aí.
Obrigada. Muito bom, muito bom. E é bem como você fala, né? Que esses eventos, essas tragédias, flagelos, fazem aflorar a essência que está dentro de nós, né? Que é a essência humana, né? Essencialmente humana, solidária, fraterna. Muito bom, muito bom. A Nathila tem um radar assim poderoso que está sempre captando tudo, né? A Nathila lê demais, ela dá tudo e ela consegue condensar, né? Ela consegue converter nessas palavras sempre tão super ancoradas na realidade. Obrigado, né, Nathila? De coração. Não tem muito, tá? Não se preocupe com muito, não. Pode falar. Deve. Todos devem. Todos nós, exatamente. Então, gente, seguindo aqui, o Trigueiro fala da campanha da presidência dos Estados Unidos de 2020, não é? O atual presidente bateu firme na questão da campanha ambiental, não é? Soluções para a crise climática. Ele venceu as eleições, prometendo investir 2 não é bi, é trilhões de dólares em energias limpas e renováveis, eliminar subsídios para as petrolíferas, gerar muitos empregos. Tudo bem, logo nos primeiros dias foi um vento de ar, uma lufada de ar fresco, né? Depois daquela era Trump, não é? Nos primeiros dias de governo ele retornou os Estados Unidos ao Acordo de Paris, depois assumiu o compromisso de reduzir as emissões de gases em 50% até 2030 e zerar até 2050. Mas aí, né, bastou a guerra da Ucrânia e aí, encareceu o petróleo, o mundo está complicado em termos de custo de produção, energia. Aí, eu acho que até comentei com vocês, aí ele decidiu promover a exploração de um vasto campo petrolífero no Alasca, uma região super sensível ali do Ártico, né, no planeta, que se derramar uma gota de petróleo ali, num acidente, queira Deus que não, nos proteja a espiritualidade que não, o efeito é terrível, não é? E a própria indústria bélica, que a gente comenta aqui muito, né, o lobby das armas. Os Estados Unidos é um país que ainda cede, sabe, lamentavelmente, a pressão do lobby das armas. Tem tiroteios a todo instante, isso aí nem preciso ficar repetindo aqui, né, em escolas, violência americana, e as armas continuam assim. Eu posso comprar meio quilo de pão na padaria da esquina ali de alguma cidade americana e posso também comprar uma arma, sabe? Fácil. Enfim, é o peso da Matrix, não é? Nos governos. E aí o Trigueiro disse que o relatório do IPCC, o painel da ONU de 2021, diz que a influência humana no aquecimento global acontece num ritmo sem precedentes nos últimos 2.000 anos e que essa é a maior ameaça à existência da humanidade. O relatório mostra que o aquecimento na ordem de 1,5 a 2 graus já vai ser ultrapassado nas próximas décadas. Esse é um ponto importante de inflexão no equilíbrio do clima no planeta. E vai passar se não tiver uma forte, radical redução nas emissões. Mas eu coloquei em vermelho ali, em alguns lugares do planeta já passou de 2 graus. Em alguns lugares aqui da Europa já passou. E em outros cantos também do planeta. Então, está acontecendo, não é? E aí, fazendo alusão ao título do capítulo que o Trigueiro deu, né? Na edição antiga, Uma Nova Chance para o Amor Universal, para dar essa nova chance, é urgente, penso eu, e é bem como a Nathila disse, né? Não estou aqui trazendo uma verdade absoluta, mas penso eu que é urgente que, ao menos, comecemos a ficar indecisos frente aos atos do dia a dia em nossas vidas, que dizem respeito ao consumo, transporte, lazer, comportamentos de consumo, de alimentação e cidadania, sobretudo. E aí eu trago Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz bem isso da questão da indecisão. Quando estamos indecisos sobre o fazer ou não fazer alguma coisa, devemos, antes de tudo, propor a nós mesmos as seguintes questões. Primeiro, aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar prejuízo para alguém?
Segundo, pode ser proveitoso para alguém? E terceiro, se agissem assim comigo, ficaria eu satisfeito? Kardec, né? Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fazendo uma provocação profundamente filosófica, direta e muito simples, não é? Muito simples, mas de um valor assim imenso, imenso, e que nos faz pensar. Eu gosto muito dessa figura aqui do pensador de Augusto, né? Nos faz pensar. A gente precisa realmente colocar a mão no queixo, refletir muito e fazer aquelas 3 perguntas ali, não é? E aí, o Trigueiro disse que o enfrentamento, então, desse grande problema tem urgência e vai exigir tomada de decisões que não vão ser fáceis para alguns países e para os seus cidadãos também, que deverão arcar mais fortemente com os custos de uma nova economia, que foi o que a Natila indiretamente tocou agora. Sabe, uma economia baseada no amor, na sustentabilidade, no fazer ao bem, no fazer os seus processos fabris, industriais, sem agredir o meio ambiente, fazendo aquelas 3 perguntas do Kardec, não é? Antes de movimentar a roda da economia. O Trigueiro traz aqui também muito interessante, no relatório de 2009, de uma organização chamada Oxfam, uma organização fantástica que existe no mundo inteiro, humanitária, que previu que o número de vítimas de desastres naturais, em função das mudanças climáticas, deverá crescer 54% nos próximos 6 anos. Já 2015, né, esse prazo já dá até para aferir se esse número aconteceu ou não. Em números absolutos, o contingente de pessoas diretamente afetadas por qualquer tipo de evento, inundação, tempestade ou seca, poderá atingir 375 milhões. Esse relatório da Oxfam ele é mais pessimista, digamos assim, do que o relatório do Banco Mundial, que fala que seriam 250 milhões de refugiados, de afetados, não é? Refugiados climáticos. Seja um número, seja outro, é um número gigantesco. Os relatórios do IPCC, então, confirmam o risco, diz o Trigueiro, de se viver num planeta cada vez mais hostil, onde o aquecimento global seja responsável pelo aparecimento deles, né, que a gente comenta aqui muito nos nossos encontros, os refugiados ambientais. E, gente, olha essa foto aqui. Essa foto aqui, ela foi uma imagem de um discurso do primeiro-ministro de uma nação ilha do Pacífico chamada Tuvalu, bem pequenininho, e esse discurso ele gravou para mandar para a Conferência do Clima, a COP26, que aconteceu na Escócia, em Glasgow, e ele fez esse discurso no país dele, que está percebendo que as águas estão subindo. O país já tem uma altitude baixíssima, baixíssima. Eu posso estar enganado no número, tá? Mas a altitude de Tuvalu é 2 ou 3 metros acima do nível do mar. É um negócio muito baixo. Eu posso estar confundindo com alguma outra nação semelhante com Tuvalu, tá? Mas a altitude é muito baixa. E ele fez questão de fazer esse discurso com água pelos joelhos para mostrar o que está acontecendo. Então, as coisas estão realmente a acontecer. E essas nações aí, onde moram muitos irmãos, puxa vida, se as coisas continuarem assim, imagina, vamos ter que acolher esses refugiados que vão ter que sair de lá, não é? Não é fácil. Uma curiosidade sobre Tuvalu, viu? Uma das maiores, não tem nada a ver isso que eu estou falando com o nosso tema aqui, mas o Tuvalu, uma das maiores fontes de receitas dele, sabe qual é? A gente sabe, né, que a internet tem o site .com.br, né? O BR é Brasil. O Tuvalu ganha muito dinheiro porque a extensão que eles patentearam para eles é .tv de Tuvalu. Então eles vendem isso para as redes de TV planeta fora para poderem usar, sabe? Essa extensão, tipo, estou pensando aqui, CNN.tv, sabe? Então eles ganham dinheiro com isso. É bem interessante, uma curiosidade que não tem absolutamente nada a ver com o tema aqui. Vamos lá. Gente,
O Trigueiro, no caso do Brasil, que em março registrou em 2004 o primeiro furacão que se tem notícia no Atlântico Sul, os eventos climáticos extremos têm ocorrido de forma contundente. Dados do governo mostram menos chuvas em todas as regiões e que o nível de água nos 161 reservatórios do país tem declinado progressivamente, abaixo da média histórica, que nem Portugal, Espanha aqui do lado. A seca associada a queimadas criminosas resultou na perda de 57% da área total do Pantanal entre 95 e 2020, segundo essa entidade chamada MAP Biomas. E o Pantanal é o bioma mais castigado pelo fogo no Brasil. Aqui, veja essa fotinha aqui, não sei se está legal para todos verem. Ali está a fronteira, né? É o mapa da região sul do Brasil, e no oceano vocês veem ali o furacão branquinho. Esse é o furacão Catarina, de 2004, é uma imagem dele chegando no litoral de Santa Catarina. Veja o tamanho do navio que chegou para nos visitar aqui em 2004. Um negócio gigantesco. Por outro lado, o Trigueiro diz que a mudança do ciclo da chuva tornou as tempestades mais violentas e devastadoras. Não precisamos nem falar muito sobre isso, que a gente presencia, não é? Em São Paulo isso acontece direto. E essa média de eventos anuais de chuvas fortes é hoje de 3 a 4 vezes por ano, ou seja, muito maior do que em outros tempos. Está acontecendo com frequência, e esses números realmente assustam. E aí o Trigueiro pergunta, né, já trazendo de novo o espiritismo aqui para o nosso estudo, para a nossa partilha. Tem sentido nisso tudo? A Martila falou maravilhosamente sobre isso. Qual é o sentido disso? O Espiritismo tem uma interpretação para esses flagelos destruidores que sempre atingiram a humanidade. No capítulo 6 do Livro dos Espíritos, Lei de Destruição, há o reconhecimento da imprevidência humana, mas que o conhecimento e a experiência adquiridos oferecem condições de prevenção. O Livro dos Espíritos que nos fala isso. E o aprendizado decorrente desses incidentes trágicos aparece muito bem explicado na 740 do Livro dos Espíritos, que diz que os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não o dominar o egoísmo. Exato. Essa parte da lei de destruição é ótima. A 737, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Precisa que se veja o objetivo para que os resultados sejam apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Aí a 738 vai adiante. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios, que não os flagelos destruidores? Pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que lhe faça sentir a sua fraqueza. Vejam ali o seguinte, minhas amigas, na 737, com que fim fere Deus a humanidade? Eu coloquei em vermelho para fazer essa conexão aqui. Será que Deus fere? Ou será que esse ferimento não é causado por nós mesmos, por causa da nossa imprevidência, por causa do nosso desatino consumista, por causa da nossa ambição, nossa busca de lucros, dinheiro, enfim, tudo que é efêmero, né? E que a gente não vai levar no trem da vida que vai nos levar para o lado de lá da espiritualidade, que não tem bagageiro, né, pessoal, o trem, né? Então a gente não vai levar nada disso. Então, eu fico pensando, sabe, fiquei refletindo nessa parte aqui. Eu fiquei na dúvida, sabe? Acho que não é Deus que fere a humanidade por esse flagelo, somos nós que provocamos.
Claro, tá certo, é. Meu Deus, né? E a gente tem a condição hoje cada vez mais de evitar, né? De prevenir. Só que a gente está naquela fase adolescente, né? Mimada. A gente quer. Tem uma coisa importante. Assim como nós, a humanidade, não estamos pronta, a própria Terra, no seu avanço ascensional, ela também não está pronta. A Terra também, por isso que ela se move, vem esses terremotos, maremotos, nós sabemos, não é? E ela ainda está aclimatando. Então, vejamos só o atraso da humanidade, quando a própria Mãe Terra amada também está no crescimento. Ela ainda não amadureceu totalmente. Então, há essa interligação de dor, de sofrimento, para despertar o homem. Então, a Terra serve, sim, né, de elemento para essa finalidade. Por isso que eu digo, a gente tem que ter essa calma, essa esperança e achar... Porque outro detalhe, né? Há muita política nessa coisa de apavoramento de tudo na Terra. Existe também os contra e os prós. Sim. Nós não podemos esquecer disso. Infelizmente, é uma realidade, não é? E só uma coisinha que eu estava lembrando agora, quando eu era jovem, só é uma pena, a gente naquela época não... A gente ouvia, perguntava para o pai, mas não sabia de que morria ali, né? Mas eu lembro que meu pai contava que sobre a Terra, que ainda estava essa coisa, né? Que, por exemplo, o Rio de Janeiro, quando haveria... Seria assim como se a Terra estivesse no perpendicular, né? Então a água vai descendo, está entendendo? Vai invadindo, e onde der água fica seco. Como nós vimos aí na arqueologia, né? Em todos esses estudos, né? Então, que o Rio de Janeiro, ele tem uma tendência de... Ele vai desaparecer, a cidade do Rio de Janeiro, tá? E, por exemplo, onde é o Vaticano, na época, quando eu soube, era aquele jovem, que era uma coisa ainda uma incógnita, mas que existia lá embaixo um vulcão, tá entendendo? Um vulcão, que quando ele viesse à tona, então, lá Roma, aquela coisa toda, desses episódios dolorosos, né? Aquilo também ia terminar. Quer dizer, é possível que haja realmente uma catástrofe, lógico que pode ter. Agora, dizer que a Terra vai terminar, vai acabar, a gente sabe que não. Eu não acredito. Porém, pode sim haver. Agora, isto são coisas que eu ouvi de criança, que eu disse, eu não posso afirmar, né, nem de longe que vai acontecer. Né? Se fosse agora, claro, depois eu adulto, eu perguntaria, mas vem cá, papai, de onde que vem isso aí, né? Quem é que percebeu como é que foi? Qual é a fonte, né? E qual é a fonte, né? Mas a gente era jovem e ainda adolescente, né? A gente só ficava apavorado. Sim, né? Sim. Então eles diziam, eu já falei isso aqui, chegando 2000 não passará. E começariam a catástrofes as coisas, né? Eu teria uns 9, 10 anos, e eu sentada lá na plateia ouvindo a palestra, né? E eu ficava apavorada e fazia as contas nos dedos, com 9, 10 anos. Bom, até lá eu estou com até 2000, eu estou com 60 anos. Eu já morri, já nem estou mais aqui. Estou com 83. E o mundo está aí ainda. Por isso que eu digo, gente, a gente quando vem desde criança aprendendo sobre crenças, crendices e medos e tudo, agora, graças a Jesus, eu já estou bem mais arejada. Quando vem uma coisinha qualquer, não, vamos pesquisar primeiro. Isso aí. Já está vacinada, né? Já está vacinada. E o mundo já teve data para acabar quantas vezes, né? Eu lembro de histórias do ano 1000, o ano 1000 da nossa era,
quando chegou em 999, teve rumor também de que ia acabar e, nossa, foi o caos em alguns lugares, né, com pessoas, inclusive, tirando a própria vida para evitar perceber. Sim. Absurdo. Inclusive comunidades juntando comida no subterrâneo, fazendo os negócios lá. Bunkers. Não é fácil. Mas o mundo está aí, realmente não vai passar, não. Não vai acabar, não. Gente, estou quase lá, viu? Quase terminando. O Trigueiro disse que em 2015, 195 países assinaram o Acordo do Clima em Paris, que, por sinal, a gente falou do Exército agora antes, né, das Forças Armadas do mundo inteiro. Esse Acordo de Paris, eu não sabia, ele isentou as Forças Armadas, ou seja, Forças Armadas não precisam se envolver com a redução da emissão de gases, né? Vejam o poder do lobby. Enfim, o Acordo de Paris então tinha o compromisso de manter o crescimento da temperatura média abaixo dos 2 graus, que foi uma sugestão da comunidade científica, né, para evitar o pior ainda nesse século. E cada país apresentou o seu compromisso, o Brasil inclusive. Embora o Trigueiro diga que a soma de todas as propostas dos 195 países não assegure que o objetivo principal seja atingido. Mas, enfim, é um movimento, né? E estão previstas revisões desses compromissos a cada 5 anos. O Trigueiro disse que o Acordo do Clima é hoje a única esperança real de que seja possível conter os impactos do aquecimento global. E apesar de todos os alertas da ciência, os avanços são lentos, né? Essa conferência que teve na Escócia, que o primeiro-ministro de Tuvalu fez aquele discurso com água nos joelhos, o acordo final determinou como meta de todo mundo a redução das emissões em até 45% até 2030 e zeramento até 2050. Mas boa parte dos analistas disseram que essa conferência adiou, sabe, a tomada de decisões muito mais importantes por questões políticas, né, para outros momentos. Né? Exatamente. Ou seja, comprometimento poderia ter sido melhor, não é? Poderia ter sido maior. Eu não vou falar muito de Vênus, viu? É só para ter um paralelo, rapidinho. Vênus é um planeta, eu coloquei aqui para fazer essa conexão, porque Vênus é um planeta irmão da Terra, um irmão gêmeo, tem o mesmo tamanho, parecido tamanho, e Vênus, lá acontece o extremo do aquecimento global, mas é o extremo, é o apocalipse mesmo, é um negócio que não vai acontecer na Terra. É só para terem uma ideia do quão mal faz, né, tanto dióxido de carbono na atmosfera. Vênus tem uma camada hiper espessa de nuvens, um calor absurdo. Na superfície de Vênus faz 450 graus de temperatura e a pressão atmosférica é esmagadora. Nada segura, sabe, na superfície de Vênus. É só uma comparação astronômica, não é para dizer que a Terra vai chegar lá, porque eu acredito que não vai chegar. Mas só para mostrar para vocês o extremo da cadeia, né? Vênus seria a Terra 1 zilhão de vezes piorada, não é? E tá do nosso ladinho aqui para nos mostrar, ó, você se comporta aí no planeta Terra para vocês não virarem um Vênus. É verdade. Né? O Trigueiro diz que merece registro a mobilização crescente da sociedade civil, inclusive empresários comprometidos, lideranças indígenas, do terceiro setor, jovens ativistas, como aquela jovem a Greta Thunberg, e também novos grupos políticos, prefeitos, governadores, que se articulam em redes para agir, né, para evitar a lentidão dos demais governantes. Natila queria falar? Não, eu desliguei, deixei ligada a mãozinha sem querer. Tá? E aí o Trigueiro diz que há pelo menos 2 desafios importantes para nós, nesse momento das nossas reencarnações, né? Fazer as escolhas certas em favor da vida no seu sentido mais amplo e lidar de forma criativa com as eventuais dificuldades do caminho, transformar o problema em solução, o limão em limonada, a crise em oportunidade. É lição de sabedoria que devemos renovar a cada dia. É o que se espera daqueles que, como nós, encontram-se hoje na condição de encarnados, sabendo-se aqui de passagem e reconhecendo que o tempo não volta.
Não volta. E aí, de novo, né? Trago o André Luiz aqui para nos ajudar. Ele diz que de alma agradecida e serena, abençoar a natureza que o acalenta, não é? Protegendo o quanto possível todos os seres e todas as coisas na região que respire. Na nossa região, já que o mundo é tão pequenininho, né? A gente respira no mundo inteiro. E aí o Trigueiro diz que os espíritas, então, dispõem, e é verdade, eu concordo com ele, de informações suficientes na doutrina para se situarem com clareza nesse cenário de crise, sem hesitar e sem temor. Aprendamos, então, com ela, com a doutrina, e responderemos positivamente ao chamado para cuidar melhor da nossa casa. Oikos, né, do grego, casa, nossa casa planetária. Em que região, então, nós respiramos, né, minhas amigas de fato? O mundo é muito pequeno, então, uma respirada que eu dei aqui, eu estou puxando o ar lá do outro lado do planeta, né, do Japão, da Indonésia, e na expiração também. Eu estou colocando gás carbônico na atmosfera que vai circular pelo mundo inteiro. Então, o planeta é muito pequenininho. Ele é vasto, lindo, mas é bem pequenininho. E sendo pequeno, ele é suscetível, não é? Suscetível ao desequilíbrio. E aí, gente, eu trago aqui uma citação da obra que eu já mencionei antes, já estou quase terminando, tá, minhas amigas? Uma citação daquela obra que eu mencionei, do átomo ao arcanjo, que diz o seguinte... Só um pouquinho. Diga. Filho, o meu aqui já está em 14, eu vou ter que carregar, infelizmente. Mas eu acho que talvez dê tempo. Talvez dê tempo. Mas vai, filho. Eu vou ligar um instantinho só para dar o tchau. Pode falar, eu estou te escutando. Eu vou botar carregar assim mesmo, contigo. Que bom, que bom. Viu, gente? Nessa obra... tem uma citação muito interessante. Os autores dizem que os valores monetários constituem riquezas exterior, sendo instáveis, fenomênicos e perecíveis. Não é sem razão, e aqui o nosso diálogo com outras sabedorias, não é? Não é sem razão que o Talmud, que é uma coleção de tradições judaicas super antigas, assinala que o homem nasce, veja que analogia bacana, o homem nasce com as mãos fechadas, querendo tudo agarrar, e morre com as mãos abertas na impossibilidade de levar o que amontoou durante a existência. Talmud, tradição judaica. Eu achei fantástica essa analogia. O nenezinho, né, mãozinha fechada, né, e quando a gente desencarna, abre a mão, né, porque não dá para agarrar, não dá para levar o que é perecível, né, para o lado de lá. E aí eu coloquei essa imagem do Talmud mesmo, judeu, com caracteres ali da letra judaica, só para ilustrar para vocês. Achei muito legal essa analogia. E aí, para darmos efetivamente uma chance para o amor universal, uma chance para a Terra, abrir as mãos, como diz o Talmud, né, e agir local e globalmente frente ao maior desafio ambiental da história, eu gostei aqui, e aqui eu trago também um diálogo com outras fontes da filosofia, eu gostei muito de uma citação de Pierre Gassendi, filósofo de 1592, desencarnou em 1655, que ele diz o seguinte: quanto à carne, e aqui a gente pode usar a carne como um conceito amplo, tá? Dá para extrapolar a ideia, colocar a carne como um conceito muito mais amplo, não somente a carne mesmo, produto animal. Quanto à carne, é verdade que o homem é sustentado na carne. Mas quantas coisas, pergunto-me, o homem faz todos os dias que são ou contrários ou ao lado de sua natureza? Tão grande e tão geral é a perversão de seu modo de vida que, por assim dizer, foi devorado em sua carne por uma espécie de contágio mortal, que parece ter colocado outra disposição. Assim, todo cuidado e preocupação da filosofia e da instrução moral devem consistir em levar os homens de volta aos caminhos da natureza. Eu achei bárbaro, achei muito, muito legal. Fala do retorno, né? Retorno ao nosso ambiente natural, retorno à criação divina, a reconexão que a ecopsicologia nos fala, não é? Que eu já mencionei aqui algumas vezes. E
pensem nessa expressão do Pierre Gassendi, quando ele fala de carne, não somente o produto carne, mas o materialismo como um todo, não é? Hoje nós somos, infelizmente, sustentados no materialismo. E, puxa vida, e ele faz essa exortação, não é? Retornar aos caminhos da natureza. Retornar para suplantar esse materialismo e seguir em frente tocando a nossa vida, sabe? Em respeito a nós mesmos, ao meio ambiente, ao vegetal, ao reino animal, às gerações futuras, não é? Achei muito interessante trazer é legal fazer esses cruzamentos, não é? Com outras sabedorias, outros filósofos que sempre contribuem muito. Minhas amigas, já terminando mesmo, o nosso calendário ambiental desse mês de julho foi muito bacana. Teve o Dia Mundial contra as Zoonoses, as doenças relacionadas aos animais, dia 6 de julho. Aí tem uma imagenzinha bacana sobre isso. A proclamação da Declaração de Cambridge fez 10 anos em 2022, se comemora no dia 7/7, e o Dia da Consciência Animal, projeto de criação do Dia Nacional também da Consciência Animal. Aquela Declaração de Cambridge são os cientistas dessa famosa universidade que chegaram cientificamente à conclusão de que os animais são sencientes, não é? Eles sentem, têm emoções, enfim. Fala aí, Trícia. É só fazer esse adendo com relação ao parêntese aí, que no Brasil há o projeto de lei em tramitação, né? Para que essa seja efetivamente uma data a se comemorar. Então, é uma data que temos registrada, né? Que fez 10 anos no ano passado, que efetivamente foi nessa data de 7 de julho que foi assinada, né? Foi feita essa proclamação da declaração, aliás, foi proclamada a declaração de Cambridge, né? Isso. Então, no Brasil, tem esse projeto de lei para que seja uma data a ser comemorada, ou seja, ainda assim, entre nós ativistas é uma data que a gente lembra, né? Comemoramos, né? De certa forma, mas ainda não é um calendário oficial, é o nosso calendário oficiosinho. Extra-oficial, calendário extra-oficial. Aí tem uma artezinha ali, né? Animais são seres sencientes. Tratado de Amsterdã, da União Europeia, de 1997. A União Europeia reconhecendo isso. Apesar dos pesares, né? Apesar de ainda alimentar a roda de exploração animal, mas vamos lá, vamos em frente. Declaração de Cambridge. Olha só o que diz o Philip Lowe, que foi o cientista que liderou essa turma da universidade. Ele diz que as estruturas do cérebro responsáveis pela produção da consciência são análogas em humanos e outros animais. Fantástico, né? É a ciência chegando junto nisso. Dia 17 de julho foi o Dia de Proteção das Florestas. Se vocês não viram ainda, vejam nas redes sociais a postagem que a nossa querida Andréia fez em alusão a esse dia. Foi lindo, é um vídeo, uma indiazinha com um macaquinho na cabeça dela. Lindo, lindo demais. E leia um texto que a Andréia fez, que olha, texto de luxo, maravilhoso. Parabéns, viu, Andréia? Olha, show de bola. E o dia 31, o dia do SRD. Eu não sabia o que é essa SRD, sem raça definida. É o dia do vira-lata. Não importa a raça quando o assunto é o amor. Aí tem esse simpático vira-latinha nos olhando aí, né? Dia do SRD. Muito legal, muito legal, muito legal. E sem falar, né, que a gente está falando, entre aspas, o calendário de julho, né? A gente não pode esquecer nunca que foi lançado o segundo opúsculo, né? Pelo MOVE. Quer falar, Roberto? Fala aí. Então, assim, não bastasse aquela euforia toda que a gente tem até hoje. A gente chegou junto com meus livros também, né? Os exemplares que eu tinha lá em Teoflotone, do primeiro volume do Opúsculo. E aí, essa semana, agora que passou, foi lançado pela FEB já, o segundo Opúsculo, já está disponível no site do MOVE, já deve estar no da FEB, eu ainda não vasculhei lá, não. Mas o Roberto colocou no nosso, tá lá, né? Já colocou no nosso grupo também. Coisa mais linda, gente. E no Brasil também a gente tem muito o que comemorar, fruto de uma grande mobilização. Deixa eu abrir a câmera agora que eu já terminei de comer. Esqueci.
fruto de uma grande mobilização, né? Pela primeira vez o governo federal se abriu assim, para escutar os brasileiros. O que é que vocês querem de propostas, de cunho geral aí, né? Que o Brasil, o governo vai escutar. A gente fez uma mobilização gigantesca, tinha uma proposta que estava assim, mais top de gama lá, que era do controle, né, do manejo populacional de cães e gatos, né, no orçamento do governo federal, e várias outras também que ficaram muito bem colocadas também, como a defesa dos jumentos, né, o fim do abate de jumentos, a promoção da proteína vegetal, olha que bacana, essa daí foi proposta pela SBP, né, a criação de galinhas livres de gaiola, o fim da exportação de gado vivo, tinha muita coisa, né, uma agenda nacional de proteção animal, várias pautas, mas a gente, tipo assim, era bacana que vários grupos, eu vi, tinha a SBB, tinha a Mercy for Animals, Animal Equality, várias ONGs e protetores e tudo, todo mundo encabeçava essa do controle populacional, que estava bem disparado, né, e outras duas, cada brasileiro podia votar em até 3 propostas, né? Então, conseguimos a nossa proposta né, que estava encabeçando as propostas da causa animal, ficou em 9º lugar geral, os 10 primeiros lugares, essas pessoas que propuseram vão levar, entregar na mão do presidente Lula e vão poder falar um pouquinho sobre a proposta. O que foi mais massa é que de lá para cá também estava proativo, sabe? Porque agora a gente tem a DPDA, o DPDA, né? O Departamento de Defesa, Proteção, Defesa e Direitos dos Animais, e estava encabeçando essa briga também, correndo atrás de voto e mobilizando. Então, você está andando junto, você sabe que tem um... Assim, não é querendo levantar bandeira de governo, que eu nunca fui dessas, não, mas eu nunca vi do próprio governo, o pessoal do próprio governo fazendo esse lobby, né, pelas propostas em prol dos animais. É histórico. Para pelo menos discutir, né? Sou lulista, eu não estou querendo levantar essa bandeira, mas também nunca fui contra, eu sou a favor de bicho, gente. E assim, para mim já está sendo histórico. A gente vê que não é só o protetor, que lá também no governo tem gente lá fazendo um lobby também para a coisa acontecer. E eu estou tão feliz que eu estou tendo a oportunidade de fazer parte do grupo de trabalho que está elaborando essa política nacional de proteção ao animal, sabe? De controle populacional e tal. Então, está ouvindo todo mundo que importa, gente, está lá, sabe? É uma coisa muito bonita. Eu estou com muito orgulho da minha nação, acho que pela primeira vida na vez. Mas se tratando de pautas animalistas, sabe? Nossa, eu tô muito feliz, gente. Ainda bem eu já puxar a banca para esses negócios. Vamos falar das nossas vitórias, das nossas conquistas, e eu precisava falar disso também, porque é muito bonito esse momento para os bichos aqui no Brasil, viu, gente? Graças a Deus. Maravilha. Força aí. O momento é para ter esperança mesmo. Gente, aqui, ó. Estou compartilhando a tela com vocês. Essa é a capa do opúsculo da FEB, Federação Espírita Brasileira, volume 2, em defesa da vida animal, violência não. E olha a passagem, né? Passagem de Mateus, né? Em verdade vos digo que quando o fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Forte, né? Parceria, gente. A FEB abrindo espaço para isso, que é muito importante. Muito. Minhas amigas, olha, estourei o tempo. Foi muito, muito bom. Alguém, se quiser falar ainda alguma coisinha, fiquem à vontade, tá? Vamos fazer também uma prece, né? Talvez, quem sabe, numa voz feminina, quem quiser se prontificar. Se não, faço eu, também não tem problema nenhum. E agradeço, viu? Agradeço de coração, sempre pedindo, né? Sejam críticas, tudo que pudesse melhorar nesse trabalho. Esse trabalho é nosso, esse grupo é importantíssimo, não é um grupo comum, é um grupo especial, que não só estuda, mas pensa, reflete, projeta, propõe e se movimenta, né? Como espíritas cidadãos, não é? Fraternos. Assim é um momento, né?
É um momento também em que nós todos, no nosso grupo e outros tantos, a gente se engaja de uma tal maneira que o interior, o nosso interior, fica mais enriquecido para essa mudança interna, né, que nós temos que fazer, e junto, paralelo à externa. Não é? Então é muito bom as vibrações que recebemos e as energias, como a Trícia encantada e fala, temos a Fabiana, temos a Raquel, temos a Coral, né? Carolina, querida, ela é tão bacana, e tinha outras pessoas aqui. Então eu acho que isso nós formamos uma irmandade, tá? Espiritual e física, um ajudando o outro, né, nessa energia maravilhosa que é a fraternidade e o amor. Tá, meus amores? Eu vou agora sim, estou de pé aqui com esse treco para não eu estou cansada. Mas vamos deixar a Nativa descansar. Gente, eu estava bem sentada, agora estou de pé carregando para deixar eu terminar com vocês. Faz a prece, então a tia vai sair de fininho. Tá bem. Pô, quando ela falou que tinha que carregar o celular, não era carregar na tomada, não, era carregar na mão, gente. Claro, tem razão. Essa fala da Nativa já é como uma prece, né? É como uma prece de encerramento. Né? A gente considera uma prece que sempre nos ilumina, né, minha querida Nativa. Amado, então, rapidinho, tá? Todos nós, então, irmanados, né, de coração, vamos nos elevando ao nosso Criador, a toda a sua criação. Em nossos corações reina neste momento a gratidão eterna, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, neste caminho, buscando o melhor a realizar dentro e fora de nós. Muitas vezes periclitamos, vós sabeis disso, e nós muito mais, mas temos a certeza que a sua bondade, o seu amor incondicional, dirigindo toda a sua construção divina, toda a humanidade, com certeza, Senhor, jamais nos faltará o que precisamos aprender e realizar. Muito obrigada, amados benfeitores também, que junto de nós nos auxiliaram a discernir, a refletir na noite desse trabalho maravilhoso, amparando o nosso amado Roberto e toda a equipe que cuida, né, desse setor. Obrigada, meus amados, também, e muito obrigada. Tá certo? Obrigado. Beijo grande.